Olá, hoje é quinta-feira, 25 de novembro de 2021. Eu sou Felipe Feminen e esta é a segunda edição do dia do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Anvisa recomenda exigir vacinação contra a Covid-19 para a entrada de viajantes no Brasil. A Agência Sanitária Europeia aprova a vacina da Pfizer-BioNTech para crianças entre 5 e 11 anos. Trio é condenado à prisão perpétua por morte de jovem negro nos Estados Unidos. A Anvisa recomendou que seja exigida a comprovação de vacinação para a Covid-19 na entrada de viajantes no Brasil. A política de entrada vigente no Brasil não exige a vacinação. A Anvisa apontou que a inexistência de uma política de cobrança dos certificados de vacinação pode propiciar que o Brasil se torne um dos países de escolha para turistas e viajantes não vacinados. A agência acrescentou que isto seria indesejado do ponto de vista do risco que isso representaria para a população brasileira e para o Sistema Único de Saúde. Nesta semana, a Prefeitura de São Paulo também pediu ao Ministério da Saúde que tornasse obrigatória a exigência de um passaporte de vacinação. O Ministério ainda não se posicionou. A Agência Europeia de Medicamentos deu luz verde para o uso da vacina da Pfizer-BioNTech em crianças entre 5 e 11 anos de idade. Trata-se da primeira vacina contra a Covid-19 liberada para crianças pequenas na União Europeia. A aprovação final ainda depende da Comissão Europeia, mas o passo é considerado uma formalidade, já que o órgão costuma seguir as recomendações da agência reguladora. A vacina deve ser aplicada em 2 doses de 10 microgramas, com intervalo de 3 semanas entre as injeções. As 2 doses aplicadas nos adultos contêm 30 microgramas cada. A Pfizer e a BioNTech divulgaram que o imunizante apresentou eficácia de quase 91% em testes clínicos com crianças nesta faixa etária. A vacina já havia sido aprovada em maio para o uso em adolescentes a partir de 12 anos na União Europeia. A Comissão Europeia propôs nesta quinta-feira que todos os países membros da União Europeia passem a aceitar a entrada de viajantes vacinados com qualquer imunizante aprovado pela Organização Mundial da Saúde. A diretriz abriria caminho para a entrada de estrangeiros imunizados com algumas vacinas que ainda não foram autorizadas pela Agência Europeia de Medicamentos, entre elas a Coronavac, aplicada no Brasil. No bloco europeu estão autorizadas as vacinas da Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson e as doses de produção europeia da AstraZeneca. Além dessas, a OMS deu aval ainda para as vacinas produzidas pelas chinesas Sinopharm e Sinovac, que produz a Coronavac, e da indiana Bharat Biotech, que produz a Covaxin. Atualmente, a maioria dos países da União Europeia não permite a entrada de viajantes vacinados com imunizantes não aprovados pela Agência Reguladora Europeia. Nos Estados Unidos, 3 homens brancos foram condenados à prisão perpétua pela morte de um jovem negro. O trio foi considerado culpado pela perseguição e pelo assassinato de Ahmaud Arbery, de 25 anos. O episódio ocorreu em 23 de fevereiro de 2020 no estado da Geórgia e chocou o país depois que imagens com cenas do crime foram publicadas em mídias sociais. O vídeo foi fundamental para a condenação de Travis McMichael, de seu pai, o policial aposentado Gregory McMichael, e do vizinho deles, William Bryan. Pai e filho disseram à polícia que suspeitaram que Ahmaud Arbery fosse um bandido em fuga, mas a promotoria argumentou que o trio provocou o confronto e que não havia evidência de que o jovem negro tenha cometido crimes na vizinhança. O presidente americano Joe Biden celebrou o veredito, mas reforçou a necessidade de continuar com o combate ao racismo nos Estados Unidos. A Interpol elegeu nesta quinta-feira um novo e polêmico presidente. O órgão internacional de cooperação policial será chefiado por Ahmed Nasser al-Raisi, um general dos Emirados Árabes Unidos que é acusado de estar envolvido em torturas e prisões arbitrárias. Várias organizações de defesa dos direitos humanos e parlamentares europeus alertaram contra a candidatura de Raisi por considerar que a sua presença afeta a missão da Interpol. O general é acusado de tortura e é alvo de processos criminais em 5 países, entre eles a França, onde fica a sede da Interpol.
O presidente da Interpol é eleito para 4 anos e exerce suas funções em tempo parcial e de forma não remunerada. O cargo possui um papel sobretudo simbólico. O real responsável pela Interpol é o secretário-geral Jürgen Stock. O jurista alemão foi reeleito em 2019 para um segundo mandato de 5 anos. Mais notícias você encontra no nosso site. Acesse dw.com/Brasil.